A conformação das modernas economias de mercado é um fenômeno histórico relativamente recente. Não que não houvesse no passado mercados e relações mercantis entre distintas sociedades, mas a escala, a profundidade com que se constitui no período, basicamente dos últimos 200, 250 anos, uma economia internacional bastante integrada e movida por uma dinâmica expansionista, caracterizada pela inovação tecnológica, por ganhos de produtividade. Isso é um fenômeno que tem uma especificidade histórica marcante e que coincide com a emergência da Revolução Industrial na Europa e que isso se espalha pelo resto do mundo. Esse processo não tem sido linear no que se refere aos níveis de integração, quer seja a integração no plano comercial, quer seja no fluxo de pessoas ou no fluxo de capitais. Que nós vamos olhar um pouquinho essa perspectiva da evolução da integração, entendendo a existência de distintas dinâmicas de globalização ao longo do tempo e em determinados momentos do tempo, quando nós vamos bater uma fotografia, os níveis de integração das economias, esses níveis diferem. Isso é um estudo do Peterson Institute for International Economy, que é uma instituição de pesquisa dos Estados Unidos, que reúne pesquisadores bastante influentes nas suas respectivas áreas, e aqui observando por distintas fontes, basicamente o dado original é lá do Our World in Data, que tem o link ali, vocês podem observar, mas a mensagem fundamental a compreender é que do plano de vista da abertura comercial, nós temos dados há mais tempo sobre comércio internacional, até porque a constituição de um mercado de capitais internacional é um fenômeno ainda mais recente, nós observamos uma expansão da integração comercial na segunda metade do século XIX, uma retração no entreguerras e uma retomada depois da Segunda Guerra Mundial, um auge disso antes da crise financeira de 2008. De lá para cá, o nível de integração comercial se reduziu. Muitos falam, e vamos estar tratando disso ao longo da disciplina, de talvez a emergência de um processo de desglobalização. Outros, o termo que o pessoal do Peterson Institute fala é o slowbalization, uma redução do ritmo de integração. Também o estudo sobre globalização do Peterson Institute mostra fontes diferentes, pesquisadores diferentes que tentaram observar os níveis de avanço da integração comercial global a partir da expansão comercial europeia, principalmente. Quanto mais para trás nós vamos no tempo, mais os dados são pouco padronizados, pouco claros, mas nós temos dados de comércio, até em função da tributação que os governos faziam sobre exportações e importações, era uma fonte importante. E também não tínhamos naquela época os institutos estatísticos para medir PIB, metodologia para medir PIB, mas também há estimativas dos historiadores econômicos sobre esse mesmo fenômeno. E outros autores que se puseram a estimar os níveis de integração comercial com proporção do PIB global. O importante a reter é novamente a ideia de uma grande integração na etapa da primeira, da segunda Revolução Industrial, século XIX para cá, uma desintegração entre guerras e uma retomada a partir da Segunda Guerra Mundial, que ganha muito dinamismo dos anos 80 até muito recentemente, e da crise de 2008 para cá, uma perda de densidade. Pois, olhando para as variáveis estritamente financeiras, aí foram estimativas que nós construímos para vocês a partir dos dados, dos indicadores do Banco Mundial, uma primeira medida que envolve o valor total negociado nos mercados acionários. Nós estamos pegando esta relação, de um lado, no eixo direito, em bilhões de dólares correntes, tivemos um auge lá do valor de perto de 100 trilhões de dólares, o valor transacionado em 2015, e como proporção do PIB global também 163%. E de lá para cá uma queda, tanto em valor quanto em proporção do PIB. Essa queda, é importante observar, nunca é homogênea. Em alguns mercados esse valor subiu, em outros esse valor caiu. Mas isso é para o conjunto dos países e
mensurado a valores correntes do dólar. Então, nas bolsas domésticas, as ações são negociadas nas moedas locais e isso é convertido para o dólar. Então, flutuações na cotação dessas moedas frente ao dólar também geram algum impacto, né, sobre essas medidas. Voltando ao comércio, nós observamos a mesma dinâmica de expansão na moderna globalização dos anos 80 para cá, do volume de comércio, né, de mercadorias, com proporção do PIB, tanto para o conjunto da economia global quanto para os países de alta renda, vermelhinho, né, e média e baixa renda. Notem que a etapa mais recente de desglobalização ou de uma globalização mais lenta, a relação comércio-PIB, ela cai mais dramaticamente nos países de renda baixa e de renda média. Uma outra dimensão que em parte envolve, né, a lógica do comércio, mas em parte reflete a dinâmica financeira, são os fluxos de investimento direto. Lembrem lá que das formas de integração financeira com o resto do mundo, uma forma é por meio, né, da captação de recursos na modalidade de capital de investimento direto, que é o que nós estamos vendo aqui, outra é ações e outra é de títulos de dívida. Pois o que nós vemos aqui, né, no gráfico acima, para o total mundial, é a evolução do investimento direto, líquido, né, a diferença entre a entrada e a saída em cada economia, como proporção do PIB, então o volume de investimento direto líquido como proporção do PIB global, né, que teve um auge, né, de 4% no final dos anos 90, uma queda, depois o pico vai ser às vésperas da crise financeira global, de 5% do PIB global, e de lá para cá é queda, temos um patamar aí abaixo de 2%, né, do PIB global, que é um nível que nos repõe lá para a década de 80. E isso acontece tanto para os países de alta renda, com maior intensidade. Se nós olharmos pico, vale, né, no período recente, vai de quase 6% do PIB dos países de alta renda para 1,3%, mas também nos países de renda média e baixa, que vai de perto de 4% para 2%, né, entre a crise financeira lá de 2008 para cá. Também vemos ali na forma de barra, para o mundo, para os países de alta renda e de renda média e baixa, a evolução das médias decenais, né? Porque tem sempre aquelas flutuações, mas nós vemos aí entre os anos 2000, a década de 2000 e a década de 2010, uma queda, os patamares ainda estão acima das décadas anteriores, mas claramente há uma reversão de tendência no período recente. O mesmo processo nós vemos agora para o valor de mercado das empresas de capital aberto listado em bolsa ao redor do mundo, né? E nós vemos médias ali trienais para o começo dos anos 80, começo dos anos 90, começo dos anos 2000 e começo ou 2016, 2018, que são os dados mais recentes do Banco Mundial. O gráfico nos mostra o valor de mercado corrente, que tem aquele efeito das flutuações do dólar, né? Que na verdade está no lado direito, como proporção do PIB está no lado esquerdo. Ali na anotação nós acabamos invertendo, mas a barrinha medida no lado direito, né, em bilhões de dólares, e o valor de mercado, e no lado esquerdo em proporção do PIB. Né? Então nós temos um forte aumento da capitalização do mercado acionário, né, ainda que com muitas oscilações, e talvez alguma tendência de queda recente. Vamos ver os desdobramentos dessa dinâmica que nós vivemos em 2020 da pandemia. Portanto, consolidando o que nós vimos até aqui, essa dinâmica de integração dos países no mundo das finanças, que contemporaneamente nós chamamos de globalização financeira, possui uma interface legal, que é a liberalização financeira externa, e, portanto, é uma dimensão de júri dos aspectos legais, daquilo que pode ou não pode, né? Daquilo que está permitido ou não os agentes realizarem em termos de transações fora das suas economias ou de fora para dentro, e a dimensão efetiva, de facto, para usar o latim, né, dos fluxos de capitais que entram e saem. Nós demos algumas, né, indicações, algumas medidas desse processo, numa observação histórica de mais longo prazo, mas também algumas medidas recentes, né, sobre esse fenômeno. Por quê? Porque agora nós trataremos nos próximos blocos desse nosso item a discutir as distintas formas de mensurar a integração monetária e financeira das economias no plano internacional.